bem-vindos a mais um Explica, mas não complica. É com imensurável prazer que venho apresentar a todos vocês, telespectadores, que fomos vencedores da Mega Sena acumulada da virada do ano. Dessa forma, fomos creditados com um imenso estoque de dinheiro e fomos capazes de enaltecer nosso programa com livros maravilhosos de direito processual, além de comprar e modernizarmos todo o nosso equipamento. Bom, o tema de hoje será pressupostos processuais, que tratam da existência, da validade e da eficácia dos procedimentos no âmbito jurisdicional. Nosso primeiro convidado será o já conhecidíssimo e apreciadíssimo Diógenes Pereira, o fundador da ONU. Nós trouxemos aqui para conversarmos hoje sobre pressupostos processuais, que é o nosso tema de hoje, um quadro do professor Fred Dias, só para mostrarmos a complexidade do assunto, né? Ali nós temos a parte existencial, os pressupostos existenciais, os requisitos de validade e a forma como ele divide. Ele divide ambos em subjetivos e objetivos. A parte dos subjetivos relacionados aos sujeitos e a parte dos objetivos tratando da parte processual propriamente dita. Então nós temos uma ideia da complexidade desse assunto. O que nós vamos tratar dentro desse universo de assuntos? Nós vamos tratar dos requisitos de validade, da parte subjetiva e especificamente no tópico do assunto de partes, na parte de capacidade processual. Então, para termos uma ideia. É interessante nós entendermos que nenhum dos requisitos processuais não sendo atendido, ele invalida por completo o processo. A qualquer momento o juiz pode determinar que seja consertado, desde que isso seja feito em tempo hábil, o processo torna-se roda novamente, volta a funcionar. Então, o nosso assunto de hoje, capacidade processual das pessoas casadas. Nós vamos falar sobre casais. O casamento é um fato jurídico que repercute na capacidade processual, porque o casal é visto como se fosse uma pessoa só, para certos efeitos jurídicos. Né? Então, para arrendamentos imobiliários, o artigo 1647 do Código Civil, ele diz que para ter validade, alguns atos têm que ter autorização do outro cônjuge. Então, se o cônjuge não validar, o ato jurídico não tem validade. Para quê? Para proteger o patrimônio imobiliário familiar. Ele segue, o professor Fred Dias segue dizendo que salvo situações de casamento com separação absoluta de bens, o casamento é sempre visto como fato jurídico único. O casamento não é um caso de litisconsórcio ativo, não é que as duas partes tenham que estar presentes no processo, necessariamente. Mas o que tem que haver sempre é uma autorização, quando colativo, quando demandante. Porém, a capacidade processual das pessoas casadas, quando o litisconsórcio passivo, aí sim. Então, quando o casal ele é envolvido numa ação como réu, aí sim você tem um litisconsórcio obrigatório. Então, quando é demandado no litisconsórcio, esse litisconsórcio obrigatoriamente, ele é obrigatório. O litisconsórcio passivo para casais é obrigatório. No item 6, a gente vê alguns casos em que o processo, em sendo julgado sem a participação do outro cônjuge, ele é anulado. Então, se o ingresso do processo pedindo anulação dos atos processuais praticados, se o casamento não for, se o outro cônjuge não for avisado, você tem a possibilidade de anulação dos atos processuais. Isso pode ser feito através de uma ação rescisória, ao término do processo, ou até mesmo de uma querela nulitatis. Pode ser feito mesmo depois do tempo de ação rescisória ter sido ultrapassado. Então, principalmente essa querela nulitatis, segundo o artigo 525 do Código de Processo Civil, é principalmente quando não citado em ação processória contra o seu cônjuge. Então, seguindo, é importante nós frisarmos que essas restrições quanto ao casamento, a forma como é visto, ela se aplica para ambos os cônjuges, tanto o do sexo masculino quanto do sexo feminino ou em outros tipos de relações onde... E aí nós vamos falar aqui um aspecto interessante. O consentimento pode ser dado na petição inicial ou na procuração do advogado. Então não há necessidade de ser um documento, o documento ele não é
ele não tem uma forma específica, ela só pode ser feita dentro da própria petição inicial, ou na procuração que você transfere para o advogado. E aqui é um aspecto interessantíssimo: a união estável, desde que é documentada, ou seja, desde que ela seja registrada, ela é tratada também como se casamento fosse. E qual a importância da união estável ser documentada? Porque o polo passivo, o polo que está negociando, se ele não soubesse que o casal, que nós temos um casal ali registrado para a proteção do terceiro, na situação sem registro não teria como saber da união estável. Então, se o polo passivo ele não tivesse conhecimento da união existente, ele seria prejudicado no negócio, porque poderia se anular algo do que ele era desconhecido. Então, se houver uma união estável, ela tem que ser documentada, ela tem que ser apresentada, ou tem que estar registrada para que o terceiro participante do negócio tenha conhecimento. E por fim, a gente trouxe aqui uma observação que o juiz convoca, caso eventualmente ele perceba que na ação o cônjuge que deveria ter sido avisado, daqueles tópicos que o Código Civil prevê que tem que ser avisado, caso ele não tenha sido avisado, ele convoca, porém ele não decide por ofício, não decide de ofício. Então ele convoca. Se a parte demandada não se manifestar, o silêncio tácito é considerado como autorização. Então é isso que nós tínhamos para falar. Tem mais um tópico aqui que havíamos colocado. Então, em caso de dívida de um dos cônjuges, para o bem da economia doméstica, implica solidariedade passiva, obrigatória, e litisconsórcio necessário. Então, se alguém de um casamento for demandado, alguém que fez um gasto para a economia doméstica, alguém do casal for demandado, o outro obrigatoriamente tem que ser demandado também. Então, trata-se de uma solidariedade passiva obrigatória. Então, no polo passivo da situação será colocado, os dois obrigatoriamente terão que ser ajuizados, né? E ambos têm que ser demandados. É isso que tínhamos para falar sobre esse assunto. Espero que tenha ficado claro, então vamos dar prosseguimento. Após uma excelente exposição por parte de Diógenes Pereira, vamos passar agora para os pressupostos da validade com Michael Dias. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os pressupostos da validade. Os pressupostos da validade dizem respeito à validade do processo. Isso é, quando ele vai ser apto, assim como terá sua eficácia e validade. Para isso é necessário que nós tenhamos a petição inicial apta. O que é isso? A petição inicial apta, ela não pode conter erros nem omissões. Geralmente, quando isso ocorre, ela é inválida ou é anulada. Geralmente, ocorre essa invalidação. Entretanto, há uma única maneira, ou seja, uma única assertiva, que essa petição inicial ela não vai ser excluída, que é quando na petição inicial faltará apenas um pedido. Quando ocorrer isso daí, o juiz vai pedir para o advogado, para o seu representante, emendar a inicial. Sendo assim, ela não vai ser excluída. Ademais, nós temos também os atributos do juízo competente e do juiz imparcial. O que isso quer dizer? Nós, como já vimos no vídeo anterior, na aula anterior, quando houver incompetência absoluta, o juiz deve pronunciar de ofício, porque todos os atos que ele fizer vai ter nulidade processual. Assim também acontece quando ele estiver impedido. Quando ele estiver impedido, tudo que ele for feito terá nulidade processual. Ademais, como a competência relativa, tanto a competência relativa quanto a suspeição, elas devem ser pronunciadas pelo advogado das partes, no momento oportuno, para que não haja erros e que não haja pendências nesse processo, para que tudo ocorra dentro do normal. Ademais, nós temos a capacidade, tanto a capacidade de ser parte, a capacidade postulatória e a capacidade processual. A capacidade postulatória, ela enquadra mais dentro dos pressupostos de eficácia, que logo após nós explicaremos melhor. Agora, a capacidade de ser parte diz respeito com a capacidade de direito no Código Civil. Isso é, todos somos capazes de direitos e obrigações, ou seja, todos estamos incluídos na capacidade de ser parte. Agora, a capacidade processual diz respeito à capacidade de fato no Código Civil. Isso quer dizer que somente quem responde por si, pelos seus atos, quem tem a capacidade plena, tem a capacidade processual.
quando a pessoa for absolutamente incapaz ou relativamente capaz, ela tem essa capacidade processual apenas se for assistida ou representada. E por fim, nós temos os pressupostos processuais negativos. E lembrando que todos os três anteriores são pressupostos processuais positivos. O que são os pressupostos processuais negativos? São os pressupostos que devem estar omissos, que não devem conter no processo. O que são as litispendências, que são quando você postula, quando você ajuiza a mesma causa com a mesma parte e com o mesmo pedido em vários órgãos ou várias varas diferentes para obter um despacho mais rápido. Isso não pode. Nós temos também o trânsito em julgado. A partir do momento que foi feito o trânsito em julgado, ele já está definido, já está válido. Nós temos também a competência de arbitragem. Quando isso ocorrer, não pode, ou seja, deve ser omitido. Após uma exposição magnânima por parte de Michael Dias, daremos prosseguimento ao programa tratando do pressuposto da eficácia com Ana Luísa Davantel. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre os pressupostos da eficácia. Ele tem 4 tópicos. O primeiro é a existência da jurisdição. Nada mais é do que todo processo deve ser julgado por uma pessoa competente. No caso, tem que ser um juiz, segundo a legislação, e não pode ser juiz aposentado, não pode ser juiz que não tenha assumido o cargo ainda, ou qualquer outra pessoa que trabalhe junto dele para dar essas realizações no processo. A segunda é a existência da demanda. A jurisdição ela é inerte e o juiz ele não pode dar nenhuma decisão, nada, sem um pedido. Ele não pode dar nada de ofício. Então, as partes, tanto o autor quanto o réu, eles têm que demandar algo para o juiz conseguir prosseguir o processo. A terceira é a capacidade postulatória. A capacidade postulatória é a capacidade que o advogado tem de defender suas próprias pretensões ou de outras pessoas perante o juiz. E a última é a citação do réu. A citação do réu, ela, se não houver, ela torna o processo ineficaz, principalmente porque ela não completa a relação necessária que é do autor, do juiz e do réu. Se ele não tiver conhecimento do tal processo, não tem como ele se manifestar contra o autor. Após uma exposição maravilhosa por parte de Ana Luísa Davantel, vamos dar prosseguimento ao programa tratando do tema dos pressupostos da existência subjetiva e objetiva, com João Pedro Medina. Boa tarde. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os pressupostos de existência. Eu vou começar com os pressupostos subjetivos, que é a investidura, são a investidura e a capacidade de ser parte. A investidura relacionada ao juiz e a capacidade de ser parte às partes do processo. Bom, a investidura consiste na aptidão do sujeito para representar o Estado no processo. O sujeito que é apto a isso é o juiz de direito, que tem a função de representar, ser o agente público na solução dos conflitos por parte do Estado. No Brasil, há 3 formas de haver investidura. A primeira é os concursos públicos, que é previsto no artigo 93 da Constituição Federal. O segundo é a indicação ao Poder Executivo, previsto no artigo 94 da Constituição Federal. E o terceiro é a indicação ao Poder para compor o Supremo Tribunal Federal, previsto no parágrafo único do artigo 101 da Constituição Federal também. Bom, a investidura é um pressuposto de existência, sendo que o juiz que não tem investidura
faz o processo não existir. Então, sem juiz não há processo. Bom, o segundo pressuposto subjetivo é a capacidade de ser parte, que consiste na capacidade de exercício de direitos e deveres das partes. E essa capacidade de ser parte não pode ser confundida com a capacidade de estar em juízo, porque, por exemplo, no caso dos incapazes, eles têm direitos e deveres, mas devem ser devidamente representados. Bom, então, a capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência, porque se uma das partes não tem a capacidade de exercer os seus direitos e deveres, como por exemplo um réu morto, o processo torna-se inexistente. Bom, e por último, vou falar um pouco dos pressupostos objetivos, que a gente só tem a demanda aqui, que é basicamente o princípio da inércia, que é a provocação das partes para que o processo aconteça. O processo não pode acontecer sem a provocação das partes. Chegamos ao fim de mais um Explica, mas não complica. Obrigado pela audiência, obrigado para você que ficou até o fim e muito obrigado pela Mega Sena. Um forte abraço e até a próxima!